Olá pessoal, bom, hoje nossa questão é a questão 157 do caderno rosa, que vai tratar bastante a ideia de função aí, gráfico e mais interpretação também. Então vamos discutir um pouco essa questão, vamos analisar, vamos ver o que a gente consegue fazer em relação a essa questão aí. Bom, quando a gente pega a questão, vamos ler ela e ver com calma, marcar as informações, interpretar aquilo que é necessário, porque aqui a interpretação ela é importante para a gente conseguir resolver. Então, olha o que ele coloca. Uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo T. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia de acordo com a temperatura T da máquina, de acordo com essa função. Então, vou marcar a função aqui, ó, fica mais fácil para a gente entender. T ao quadrado menos 4. Percebam, então, que ele deu três variáveis para a gente. A primeira variável é o T, que é a temperatura, no tempo minúsculo T, dado em horas. E daí ele falou que a velocidade do pistão varia de acordo com essa temperatura, a partir disso daqui. Olha o que ele coloca. Após a máquina funcionar durante um intervalo de 10 horas, a gente pode ver isso aqui, ó, saiu do 0 e foi até o 10, porque o gráfico aqui apresenta o tempo em horas e aqui apresenta a temperatura nessas 10 horas de funcionamento. O seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura para avaliar a necessidade de eventuais ajustes. Sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. O que significa alguma coisa se anular? Quando ele fala quando a velocidade do pistão se anula, significa que vai ser zero. Ou seja, em que momento que essa velocidade vale zero? Porque algo se anular, quando usa o termo algo se anula. Se anula, isso a gente usa muito em física também, em química, é a ideia de quando vale zero. Então ele fala assim, quando que isso vai acontecer? Quando que essa velocidade vai ser zero? Daí ele fala assim, ó, quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Tomar bastante cuidado, porque às vezes a gente olha o gráfico e pensa assim, ah, então se anulou, tem que ser zero, ó, 1, 2, 3, 4, a alternativa D. Não, porque aqui o gráfico está em função da temperatura T. Aqui, o que ele fala que se anula é o V. Então, se a gente pegar essa função e igualar ela a zero, lembrando, tá? A gente está trabalhando a ideia de função quando uma grandeza depende da outra. Então, o gráfico, ele colocou a temperatura em função do tempo. Essa função colocou a velocidade do pistão em relação à temperatura. Percebam que são duas funções diferentes, tá? Que estão relacionando coisas diferentes. Uma que é a temperatura com o tempo, outra que é a velocidade do pistão com o tempo. Então, quando que isso vai dar zero? Vamos jogar esse 4 para lá. Então, eu tenho que T ao quadrado vai ser 4. Eu tenho que T vai ser, se eu jogar essa potência para lá, vira mais ou menos raiz quadrada de 4, e isso vai ser mais ou menos 2. Ou seja, a gente sabe que a velocidade do pistão ele vai se anular quando a gente tiver que a temperatura foi mais ou menos 2. Então vamos começar a ver isso no gráfico agora. Aqui está o 2, ó. 1, porque se eu pegar esse 2 aqui, 2 ao quadrado, porque aqui é o tempo, a temperatura. 4 menos 4, 0. Se eu pegar o menos 2 aqui, menos 2 ao quadrado, 4 com menos 4, 0. Esse menos 2 aqui, esse menos 2 aqui e esse 2 aqui. Porque depois aqui não chega no 2 e aqui não chega no 2. Ou seja, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A velocidade desse pistão vai se anular 5 vezes, porque por 5 vezes a temperatura passou pelo 2 ou pelo menos 2, que é quando a velocidade ela se anula. Então percebam que vai bastante da interpretação e a gente conseguir perceber que em uma situação a gente tem uma função da temperatura em relação ao tempo e na outra função a gente tem a velocidade em relação a essa temperatura. Então a gente precisa do gráfico para saber quando isso vai acontecer, mas a informação principal lá da velocidade é a ideia dela se anular, ou seja, quando ela for igual a zero. Certo, pessoal? Então, esse é um exercício de bastante interpretação, ele não é muito cálculo, mas a gente tem que conseguir associar essa questão da função e principalmente essas duas funções juntas, tá bom? Então valeu, um abraço, tchau, tchau.